introduzindo centenas de novas palavras, como samba, capoeira, berimbau, fofoca, bagunça, muqueca Uau, e fofoca. muitas outras. A história do português do Brasil. Exatamente ao que eu vou reagir no vídeo de hoje do canal Speaking Brazilian Language School. Ok? Bora lá ver. Oi pessoal, aqui é a Virgínia. Hoje Olá. você vai aprender um pouco sobre a história do português brasileiro. Como a língua portuguesa... Eu não sei se vou conseguir reagir a ela. Como eu disse no outro vídeo que reagimos da Virgínia, ela dá-me raiva de falar tão pequeno. Tão pequeno não, mas tão lento. Porque ela fala para as pessoas que estão a aprender português. Então é por isso que ela fala mais lento. Mas dá-me raiva, muita raiva. Mas olá, Virgínia. E para quem não sabe, é isso, é a Virgínia. evoluiu do latim até chegar ao que falamos hoje no Brasil. Vamos sei. falar sobre isso. Veio do português de Antes de Portugal. começarmos, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no canal. Além deste canal, Façam o mesmo, ok? Deem um like e inscrevam-se, ok? Façam isso, inscrevam-se, deem um like e essas coisas todas, já vos vou pedir agora. Façam isso, pessoal, ok? E tornem-se membros aqui em baixo para ter acesso a conteúdos e a ver reportagens das câmaras. Eu vou falar com vocês no Instagram, na rede vizinha dos stories, também respondo às vossas mensagens, respondo mais rápido aos comentários aqui. Tem muitos benefícios, por isso tornem-se membros, ok? eu ofereço muitos recursos gratuitos e cursos online para quem está aprendendo o português brasileiro. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com. História da língua Vamos portuguesa. então falar um pouco sobre a história da língua portuguesa, como este idioma surgiu, como ele evoluiu do latim ao português moderno, falado nos dias... Moderno! Que sotaque é esse? Quem é do Brasil, diga-me que sotaque é que esta tem. Moderno! Não sei, mas esse R muito carregado deve ser algum tipo de sotaque. Será? Digam-me nos comentários. E eu não sei, sei que deve ter vindo do português de Portugal, né? Que é o clássico, que é o normal. Sei que veio do latim, o português de Portugal veio do latim, como a maior parte das línguas, tipo francês, espanhol e tudo veio assim do latim, mas não sei muito mais. Vamos lá ver. dias de hoje. A história da língua portuguesa remonta ao século III a.C., quando a Península Ibérica foi colonizada pelos romanos. A língua falada pelas tropas romanas era o latim vulgar, uma variação coloquial do latim clássico. Antes da chegada dos romanos, muitas línguas de origem proto-indo-europeia eram faladas nessa região. Ao longo dos séculos, o latim vulgar, com influência dessas outras línguas, deu origem a diversos dialetos que evoluíram e se transformaram em idiomas independentes, como é o caso do galego-português, que depois deu origem a duas línguas. O galego e o português. O galego ainda é falado numa parte ao norte da Espanha, na Galícia. Na Galícia ainda se fala galego, é muito pouco. Muitas pessoas da Espanha falam galego, mas ainda existem algumas pessoas. E o português foi para Portugal e depois para os outros países que Portugal colonizou, né? O galego e o português. Depois da queda do Império Romano, a Península Ibérica foi invadida por muitos outros povos. Essas invasões tiveram um forte impacto na língua falada na região, que foi incorporando influências linguísticas dos invasores. Por exemplo, uma das línguas que mais influenciou a língua portuguesa foi o árabe, porque alguns povos árabes viveram na Península Ibérica. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição do vídeo. Mas isso eu sabia, nós portugueses temos muita descendência árabe, porque nessa altura onde era um império e tal, muitos árabes, mais da parte do norte da África, vieram para Portugal, ok? Onde é Portugal hoje em dia, no caso, né? Abaixo. Padronização do português. A oficialização do nome do idioma português ocorreu em 1290 com a inauguração da primeira Universidade de Portugal, a Universidade de Coimbra. A língua acadêmica no país, oficialmente, passou a ser o português. Até hoje essa ainda é uma das... É a universidade mais, assim, conhecida e mais desejada em Portugal, é a Universidade de Coimbra. É, assim dizer, a melhor universidade que tem em Portugal é a de Coimbra. Foi a primeira universidade de Portugal, né? Como ela acabou de dizer. A padronização do português ocorreu no século XVI, com a publicação de obras literárias e gramáticas normativas,
que estabeleceram Sócrates. regras e padrões para o idioma Fernando escrito. Pessoa. Essa padronização contribuiu para a consolidação e disseminação do português como língua oficial em Portugal e nas colônias portuguesas. A primeira gramática da língua portuguesa, intitulada Gramática da Linguagem Portuguesa, foi publicada em 1536 pelo padre Fernão de Oliveira. E o famoso livro Os Lusíadas, de Luís de Camões, foi publicado Camões em também, 1572. O português pelo mundo. A língua portuguesa começou a se espalhar para outros países a partir do século XV, durante a chamada Era dos Descobrimentos Portugueses. Hoje, Um deles, o Brasil, é claro que é. Acho que é o país onde falam mais português, no caso português Brasil, mas onde falam mais português é no Brasil, porque é onde tem 200 e tal milhões de pessoas, né? Em Portugal só tem 10 milhões, então é normal, né? E como ela vai dizer, o português é o 6º idioma mais falado do mundo, principalmente por causa do Brasil, que tem tantas pessoas lá, né? o português é o 6º idioma mais falado no mundo. E segundo o Instituto Camões, é a 4ª língua mais falada como língua materna, ficando atrás apenas do mandarim, inglês e espanhol. Aproximadamente 260 milhões de pessoas falam português como língua materna. Só no Brasil, são mais de 200 milhões de falantes nativos. Atualmente, o português é a língua oficial de 9 países em 4 continentes. Portugal, na Europa, Brasil, na América do Sul, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, na África, e Timor-Leste, na Ásia. Além desses países, o português também é falado por uma parte da população em outros territórios pelo mundo, como em Macau, na China, Goa da Mão e Dil, na Índia, Malaca, na Malásia, Ilha das Flores, na Indonésia, Batticaloa, no Sri Lanka e Ilhas ABCs, no Caribe. Essas últimas que ela disse de ilhas e tal, sem ser Macau, eu não sabia. Nunca vi em algum vídeo ou quê a dizer isso. Totalmente nunca vi. Bastante interessante saber que na Índia e assim no Caribe e tudo falam português. Em alguns sítios. Curioso. Mas pessoal, eu sei, eu não me esqueci de me apresentar. Olá, eu sou o Gabriel Rodrigues. Tudo bem com vocês? Bem, isto tudo ótimo. E ok, eu só vou-vos pedir, é claro, para comentarem bastante neste vídeo ideias para próximos vídeos e o que estão a achar do vídeo. E é claro também de compartilharem este vídeo com os vossos amigos. Para aquele vosso amigo que vocês sabem que não entende nada de história e que não sabe de onde veio o português do Brasil, mandem este vídeo a esse amigo, ok? Eu também não sei muitas coisas que eles dizem aqui, por isso que eu estou a ver o vídeo. É bastante interessante, mesmo sendo um vídeo de história lento, eu sempre adorei história, desde a escola e tal, eu adorava história, mas este vídeo está-me a dar um pouco, tipo, vontade de dormir, mas isso é normal, né? Mas bora lá continuar a reagir ao vídeo. História do português do Brasil. Sobre a história da língua portuguesa no Brasil. Como você sabe, antes da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, o território brasileiro era habitado por muitas nações indígenas. Naquela época, centenas de línguas eram faladas nessa região. E ainda hoje existem muitas línguas indígenas faladas no Brasil. Como era de se esperar, o idioma trazido pelos colonizadores foi enormemente influenciado pelas línguas faladas pelos nativos do chamado Novo Mundo. Língua geral. Ok, é bastante interessante saber isto. Isto aqui dá-me arrepios literalmente. História é uma coisa tão linda. Tem tantas as coisas incríveis na história que literalmente é uma coisa poderosa e faz-me arrepiar. Houve ali uma parte que me arrepiei tudo. Uma coisa muito interessante que aconteceu no início da colonização do Brasil foi a criação de uma língua chamada língua brasílica, ou língua geral, uma mistura entre o português e o tupi, língua falada pelos tupinambás, que eram os povos indígenas que habitavam o litoral do Brasil. Essa língua franca foi criada pelos jesuítas com o intuito de melhorar a comunicação e a conversão dos povos indígenas ao catolicismo. Uma outra variação da língua geral chamada Nhengatu, ou língua geral amazônica, também se desenvolveu no norte do Brasil. Esta língua ainda é falada por alguns indígenas até
hoje. Infelizmente não devem ser muitos porque foi bastante prejudicado. Vamos dizer que os indígenas são bastante prejudicados até hoje, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Eu não tenho culpa nisso, né? É os portugueses que viviam naquela época, não metam a culpa, não queiram meter a culpa nos portugueses que vivem hoje, porque eles não têm a culpa nada disso. Eles não têm a culpa pelos seus anos passados do que fizeram, cada um por si. A língua geral foi adotada por colonos e nativos e se tornou o principal idioma falado no Brasil colônia por cerca de 2 séculos, até que, em meados do século XVIII, a coroa portuguesa proibiu o uso da língua geral no Brasil e impôs o uso da língua portuguesa. Por quê? Como resultado, a língua geral e a maioria das línguas indígenas foram praticamente extintas no Brasil, mas a forte influência dessas línguas no português brasileiro moderno é inegável. Muitas palavras de origem indígena foram incorporadas ao português brasileiro e são muito usadas no dia a dia, especialmente nomes de lugares, como as cidades Caraguatatuba e Pindamonhangaba, e nomes de plantas e animais, como tamanduá, capivara, cutia, cacau, tapioca, açaí, mandioca, entre muitos outros. Eu já fiz um outro vídeo interessante. sobre esse assunto. Não Vou sabia, colocar por o acaso. link na descrição do vídeo abaixo. Influência africana no E é português. claro que, além da influência de línguas indígenas, Claro que também vai ter influência africana, porque no Brasil vários escravos foram levados aí para o Brasil, então é normal que tenha também, além da indígena, também tem mais uma influência de um povo também muito sacrificado. As pessoas de origem africana, né? Ok, eu achei um pouco estúpido a coroa portuguesa proibir outras línguas, mas não vale a pena lamentarmos por isso, porque já passou e não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada para mudar isso. o português brasileiro também foi fortemente influenciado por línguas africanas. A partir de 1550, escravos africanos começaram a ser Foi o que eu trazidos disse. para o Brasil para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar e, mais tarde, nas minas de ouro. Durante mais Esse mesmo ouro que depois Portugal roubou. Ok, desculpa, eu tinha a dizer isso e eu não vou devolver nenhum ouro porque eu não tenho ouro. Isto aqui é prata, nem é ouro. Não tenho ouro. Não há ouro. Cadê o ouro? Cadê o ouro? Não sei. Não sei cadê o ouro. de 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos foram levados ao Brasil. Bastante. Obviamente, essas pessoas falavam os seus idiomas nativos, Claro. principalmente línguas do grupo Banto, como Kikongo, Kimbundo e Umbundo. A presença significativa dos povos Banto desempenhou um papel fundamental Será que é do Umbundo, um tipo de idioma que vem a religião Ubanda? Acho que é assim que se diz, eu não quero estar a ofender nenhuma religião. Literalmente é, ok, não quero estar a ofender, mas acho que chama-se Ubanda, né? Umbanda, acho que se chama, acho que é religião. Eu vou pesquisar, antes de eu estar a dizer aqui merda, antes de eu estar a dizer alguma coisa, algo mais não era aqui, eu prefiro pesquisar e ver se é realmente isso que é, se é a religião Umbanda. Acho que é alguma coisa assim. Religião Umbanda. Acho que é isso, acho que é Umbanda, não? Umbanda, exatamente, eu estava certo. Mas mais vale ter certeza, né? Será que é daí, dessas pessoas que falavam essa língua, que vem essa religião? Eu não sei, é só uma curiosidade que eu não sei. Se alguém for dessa religião e conhecer bastante sobre essa religião, diga-me aqui nos comentários, que é interessante, é um fato interessante. na moldagem da língua portuguesa no Brasil, trazendo uma nova musicalidade, estrutura sintática e introduzindo centenas de novas palavras, como samba, capoeira, berimbau, fofoca, bagunça, muqueca Uau, e fofoca. muitas outras. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto, vou colocar o link Fizeste na bastantes descrição vídeos. do vídeo De abaixo. tudo já fizeste um vídeo. Novas influências Mais linguísticas. tarde, a partir do século XIX, o Brasil começou a receber imigrantes de diversas partes do mundo. Alemanha, Itália, Polónia, Ucrânia, próprio Portugal, né? É só uns que eu sei. Então, naturalmente, a nossa língua foi e continua sendo influenciada todos os dias por imigrantes. Com o passar do tempo, a língua portuguesa falada no Brasil foi se abrasileirando. Hoje, nossa língua abrange uma fascinante diversidade de sotaques, dialetos e regionalismos que variam consideravelmente de uma região para outra, graças às diferentes influências linguísticas que ocorreram em cada lugar. Existem vários dialetos locais bem definidos, como o caipirês, o mineirês, o paulistês, o baianês e muitos outros.
E alguns deles têm até dicionários próprios, você Sério? acredita? Não, por acaso não acredito, por acaso não sabia dessa informação de ter dicionários próprios. Cada região assim do Brasil tem um dicionário próprio. Essa eu não sabia, mas ok. Português ou brasileiro? Português. Brasileiro não existe. Não sei porquê. Eu sempre dizia quando era pequeno, quando não sabia muito do Brasil, dizia que vocês falavam brasileiro. E muitos portugueses ainda cometem esse erro a dizer que falam brasileiro. Mas vocês falam português do Brasil, não é? Obviamente, a língua portuguesa não evoluiu apenas no Brasil nos últimos séculos. A língua falada hoje em Portugal não é a mesma língua que foi levada ao Brasil em 1500. Mas, como você deve imaginar, a língua portuguesa tem evoluído de forma diferente em cada país. Hoje em dia, a língua falada no Brasil é consideravelmente diferente da língua falada em Bastante Portugal. até. Eu acho que é por esta razão que em Portugal muitas pessoas denominam o idioma falado no Brasil como brasileiro. E alguns linguistas brasileiros também defendem que falamos brasileiro ou brasileirês. Eu gosto de chamar a nossa língua de português brasileiro porque eu acho que isso deixa claro que falamos uma variação da língua portuguesa. Mas eu não duvido que no futuro nossa língua se separe totalmente do português. Não duvido. Afinal, a história nos ensina que as línguas estão em constante alteração, evolução e atualização. Então, quem sabe? Bom, eu poderia passar horas falando sobre a evolução da língua portuguesa, mas eu vou parar por aqui. Eu não incluí muitos detalhes sobre a história do português neste vídeo, porque é um assunto longo e complexo. Se você quiser adicionar alguma informação, escreva um comentário. Façam isso Obrigada também, ok? Bastante curioso, mesmo ela não se tendo aprofundado muito na história, foi bastante interessante e comecei a saber várias coisas novas que eu literalmente não sabia. De onde vinham as palavras tipo fofoca, mandioca e tal, não sabia que vinha ou do indígena ou dos povos africanos, literalmente não sabia que vinha dessas linguagens. Aprendi bastantes coisas novas com este vídeo. Eu não esperava isso, por acaso não esperava de aprender coisas novas neste vídeo, pensava que ia dizer mais do mesmo, mas não, ensinou-me bastantes coisas, onde falam português também, noutras gírias e tal. Bastante curioso e sim, eu não duvido nada que daqui a uns anos já não se chame português do Brasil e sim só brasileiro ou brasileirês. Eu prefiro brasileiro, brasileirês é um pouco estranho, eu prefiro brasileiro, mas não duvido nada, já hoje em dia é dito assim, imaginem mais tarde. Eu não duvido nada. Vamos esperar para ver se estivermos vivos para tal, né? Espero que sim, não sei. Vocês, digam-me nos comentários se vocês gostariam que fosse brasileiro em vez de português do Brasil. Digam, ok? Mas então o vídeo de hoje já vai ficar por aqui, este foi o vídeo. Aqui vai ter outro vídeo bastante bom para vocês verem e aqui a minha carinha para inscreverem-se no canal, por isso inscrevam-se, ok? Mas então o vídeo de hoje foi este e tchau! Espero-vos no próximo vídeo. Fui!